Bem, aqui no Facebook, já estamos ao vivo aqui no Instagram. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui o convite. Deixa eu verificar aqui. Live de quarta-feira. Deixa eu só mandar mais um convite aqui. E já começamos. Prontinho. Já foi. Então vamos lá? Seja você muito bem-vindo aqui no Instagram, seja você também muito bem-vindo aqui no Facebook. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre metas financeiras. E aí? Hoje é a nossa segunda live do ano. Eu imagino que você já esteja sabendo que retomamos nossas lives às segundas e quartas às 21 horas. Então eu refaço o convite para você nos acompanhar nas nossas lives, porque nós sempre trazemos conteúdo útil e prático para você aplicar na sua vida financeira e prosperar. Que tal? Então me acompanhe, porque estamos em janeiro e está mais do que na hora de você definir muito bem suas metas financeiras e, claro, se preparar para alcançar todas elas. E eu quero te ajudar a começar o seu ano do jeito certo. Então tem duas coisas que eu já preciso te lembrar. São duas coisas muito importantes e que vão nos acompanhar daqui para frente. Primeira coisa, responsabilize-se pela sua vida financeira. Então é autorresponsabilidade. Você é a pessoa mais importante para a sua vida financeira próspera. Segundo ponto, tenha clareza do que você quer. Isso mesmo, ter clareza. O que é que você quer para a sua vida financeira? Então, esses dois pontos, a autorresponsabilidade e ter clareza, saber o que você quer, são coisas que você não vai terceirizar. Não dá para passar para outra pessoa resolver para você. São coisas que você precisa dar conta. Então, na live passada, nós já orientamos como evitar gastos desnecessários logo no começo do ano. Então, hoje já é mais um conteúdo para te ajudar a ter uma vida financeira de sucesso. Então, o que acontece? As nossas lives, não sei se você sabe, fica guardadinha mesmo no IGTV, no caso do Instagram, e para quem está nos acompanhando pelo Facebook, fica no feed de notícias do Facebook. Mas além disso, nós temos o nosso canal no YouTube. Então você também tem mais uma opção, mais uma oportunidade de seguir as nossas lives, que sempre tem conteúdo para você aproveitar e colocar na sua vida prática. Então hoje nós vamos apresentar o passo a passo para você definir suas metas financeiras. Estamos aí com um ano novinho, né? Um ano que está começando, então vamos lá. Me diz aí, você quer exatamente o que para suas finanças? Que desejos te passam pela cabeça? Que metas você gostaria de atingir? Não são qualquer metas que eu estou falando, não. Eu estou falando a respeito de metas financeiras. E por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero que você saiba que 97% das pessoas nunca conquistam as metas definidas no início do ano. Olha só, vou dando aqui boa noite para quem já me assinou, boa noite para quem deu aqui o seu boa noite desse lado aqui do Facebook. Então vamos lá, 97%, olha que quantidade grande, hein? 97% de um universo de 100%, esse percentual nunca vai conquistar as metas definidas no início do ano.
E aí, por que será? Porque essas pessoas definem as metas, mas elas não conhecem umas coisas que você vai ficar conhecendo hoje. E vou deixar também mais lá para o final da nossa live mais um ponto importante. São diversos pontos importantes, mas vou deixar um especialzinho lá para o final da nossa live. E aí, você fez a sua lista? Se fez, eu preciso te dizer que você já está muito na frente da maioria da população brasileira. Que, olha, nem uma listinha simples fez ou faz. Então, se você já tem uma lista, parabéns para você. Tô feliz por você. Agora, se você tá aqui comigo e tá pensando, Evanilda, eu não fiz lista alguma, fica tranquilo, mantenha calma aí, porque nós vamos conversar sobre possíveis metas financeiras. Eu vou te ajudar aqui e eu vou dar exemplos. Então, chegou aquela hora de você pegar o seu papel e a sua caneta, porque eu vou ensinar o passo a passo para você definir certinho suas metas financeiras. Você já sabe que eu adoro que as pessoas que me seguem, meus alunos, meus clientes, fiquem pessoas muito sabidas. Sabidas quer dizer o seguinte, elas entendem o que eu estou passando e elas fazem, têm facilidade em aplicar. Então vamos lá? Tá aquela horinha lá de você pegar o seu papel e caneta, se você ainda não pegou. Porque aqui, hoje, você vai definir, você vai entender, você vai conhecer a maneira certa que você vai lidar com as suas metas. Sim, sabe por quê? Porque existe um jeito certo. E há certos detalhes que eu vou passar para você hoje, que muito poucas pessoas conhecem e usam. Então eu quero que você conheça e que você passe a usar. Para facilitar, eu vou dar exemplos na prática. Assim você vai entender com clareza e você vai saber exatamente como fazer do modo certo para você atingir todas as metas que você desejar conquistar. Então vamos lá. Vou trazer aqui o primeiro exemplo prático. Vamos supor, tá? São ideias. Vamos supor que suas contas estejam equilibradas. Não sobra dinheiro, mas também não falta. Mas sabe o que acontece? Os números estão muito enxutos. Muito enxutos. Ou seja, você trabalha ali justinho, com o seu orçamento bem apertado. Mas uma meta interessante seria a seguinte: fazer sobrar dinheiro todos os meses para começar a investir. Por que eu trouxe esse exemplo em primeiro lugar? Porque muita gente pensa que investir é só para quem tem muito dinheiro. Então, aquelas pessoas de altos salários, aquelas pessoas de excelente poder aquisitivo, só elas é que podem investir. Mas eu vou dizer para você que não. Hoje, para você se transformar num investidor, numa investidora, você não precisa de muito dinheiro. Por isso que eu já trouxe essa meta. Então vamos supor que uma vez essa meta, você pode achar que esse é uma meta interessante para você e que você sim quer fazer sobrar dinheiro todos os meses para começar a investir. Então esse é um exemplo para quem está com as contas equilibradas. Tudo empatado. Não falta, mas também não sobra. Vamos supor que outro exemplo é de pessoas que estejam desequilibradas do ponto de vista financeiro. Não sobra dinheiro e está, inclusive, faltando dinheiro no final do mês. Boa noite para quem está chegando agora. Então, essa pessoa está fechando as contas no vermelho. Para essa pessoa que está com as contas desequilibradas, uma meta interessante seria implementar ações para ficar com as contas no azul, para parar de ficar jogando dinheiro fora com pagamento de juros. Então, essa pessoa que pode ser que esteja com as contas no vermelho, precisa ficar sabendo urgentemente, que o dinheiro no Brasil custa caro. O que é isso?
Quando você precisa de dinheiro, quando você precisa emprestar dinheiro e você vai solicitar dinheiro nas instituições financeiras, você pode encontrar, mas tenha certeza, você vai estar pagando juros bem altos. Por isso que eu digo que quando uma pessoa pega dinheiro emprestado, ela joga dinheiro fora. Por quê? Porque os juros são muito altos. Então, o custo do dinheiro no Brasil é alto. O dinheiro custa caro no Brasil. Agora, vamos ver no terceiro exemplo. Vamos supor que uma outra pessoa, uma terceira pessoa, esteja com as contas mais do que equilibradas. Esta pessoa já tem sobras mensais e investimentos. Então, é aquela outra pessoa que já está numa situação financeira no azul, uma vida financeira bem interessante, porque as sobras financeiras mensais são constantes e ela já começou a investir. Ela já tem investimentos, ou seja, ela já coloca mês a mês o dinheiro para trabalhar para ela. Então, uma meta financeira para essa pessoa, por exemplo, seria ampliar o conhecimento financeiro para gerar mais e mais dinheiro para ela. Ou seja, olha que interessante, a pessoa já tem a vida financeira equilibrada, já tem sobras mensais todo mês e já investe mais. Aquele conhecimento a mais seria super interessante, porque ela poderia aproveitar oportunidades no mercado financeiro e gerar mais dinheiro para ela mesma. Olha que legal. Então vamos lá, vamos adiante. Agora eu preciso passar para vocês, já dei exemplos, né, de dicas para 3 situações financeiras diferentes. Pessoas com as contas equilibradas, com as contas desequilibradas e com as contas com sobras financeiras. Agora eu preciso te dar 2 dicas poderosas. Então, se você que já fez lista, se você fez uma lista bem genérica, eu vou te dizer, o cérebro não vai entender o seu recado. Então, a dica preciosa é a seguinte: quanto mais específico você for, mais o seu cérebro vai entender e te ajudar a realizar o que você quer. Então, lista genérica, ok, tudo bem. Ótimo se você já fez, mas agora você vai precisar transformar essa lista sua em algo mais específico. Por quê? Porque quando você transforma sua meta em uma meta bem objetiva, você dá uma super ajuda para o seu cérebro. Nós temos mais de 50 mil pensamentos em um único dia. Você já pensou? Olha, quando eu vi essa informação, que a gente tem mais de 50 mil pensamentos por dia, eu falei, gente, o que é isso? E depois eu vi dizendo que a gente tem mais de 70 mil e outros falando que tem mais de 90 mil. Gente, é muito pensamento por dia. Então, quando você diz para o seu cérebro exatamente, de forma específica, o que você quer, o seu cérebro vai ficar sabendo com todos os detalhes o que você quer e vai te dar a maior ajuda. Outra dica preciosa. Quando você for definir metas financeiras, foque no que você quer, ao invés de focar no que você não quer. Por quê? Porque o positivo age melhor a seu favor. Então, quando você for escrever sua meta, escreva sua meta no positivo, porque o positivo sempre é melhor, sempre vai ajudar você de forma mais rápida, mais intensa, mais produtiva. Vamos supor aquela pessoa que não tem meta, que não tem reserva financeira, ela coloque assim como meta: não quero viver mais sem reserva financeira. Então eu já dou uma sugestão para trocar a meta e colocar no positivo. Quero ter e manter uma reserva financeira de, no mínimo, 3 vezes meu gasto mensal. Olha só como ficou diferente? Não quero viver mais sem reserva financeira, é um jeito de escrever meta.
Mas a meta no positivo, quero ter e manter uma reserva financeira de no mínimo 3 vezes o meu gasto mensal. Vocês perceberam a diferença? Perceberam a consistência do segundo modo de escrever a meta? Então, 2 dicas poderosas vocês já ficaram sabendo. Fazer o que? Lista específica e fazer todas as metas no positivo. Vamos avançar aqui, tem mais. Vamos aos passos. Então, eu disse aqui que vou te passar um passo a passo para você definir suas metas financeiras para alcançá-las com mais facilidade. Porque beleza, se você faz uma lista super linda, maravilhosa, bacana, guarda lá e não faz mais nada, é uma coisa. Mas se você faz uma lista com o passo a passo do jeitinho que eu vou te contar, aí ninguém te segura. Vamos lá? Primeiro passo, você precisa ser específico. Então, escreva o que você quer. Então, o primeiro passo é o que. Vamos pegar o exemplo que eu citei agora há pouco? Então, o exemplo é: quero ter e manter uma reserva financeira de no mínimo 3 vezes meu gasto mensal. Então, a meta já está escrita. O que eu já falei com todas as letras, com toda a clareza. Segundo passo, informe quando. Quando você quer a sua meta atingida. Mas esse quando, eu quero dia, mês e ano. Então, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu quero que essa meta seja atingida até 30/6/2022. Olhe lá. Então, eu dei aproximadamente 1 ano e meio para eu atingir a meta. Primeiro passo, reserva financeira. Segundo passo, até 30/6/2022. Então, eu não coloquei qualquer data, não. Eu coloquei dia, mês e ano. Terceiro passo, quanto? Então, no quanto, eu vou colocar um valor monetário, um valor de dinheiro. Então, eu quero até 30/6/2022 ter um total de R$12.000. Então, aqui eu estou fazendo a conta que, por exemplo, o gasto mensal dessa pessoa do nosso exemplo é de 4.000. Estou pegando um exemplo qualquer, tá? Pode ser de 5.000, pode ser de 6.000, de 15.000, de 20.000, não importa. Aqui o importante é você entender o conteúdo e aplicar na sua vida. Então, nesse aqui, quanto, que é o terceiro passo, eu disse total de 12.000. Então, eu estou supondo que essa pessoa tem um gasto mensal de 4.000 e para ela ter 3 vezes mais, ela precisa um total de 12.000. Por quê? Eu falei o que, eu falei o quanto, eu falei o quanto e agora tem o quarto passo que é o como. Então, essa pessoa que quer ter o total de 12.000, ela disse o seguinte, que ela vai fazer sobrar do orçamento dela R$500 todos os meses. Então, o como é o seguinte, fazendo sobrar R$500 todos os meses do meu orçamento mensal. Esse é um exemplo fictício e eu criei esse como. Agora, se for o seu caso, você pode escolher outras maneiras. Então, tem gente que vende coisas que não usa mais, tem gente que gera renda extras, tem gente que guarda uma parte do dinheiro de férias, tem gente que guarda uma parte do dinheiro do 13º e por aí vai. Então, nesse exemplo aqui, o nosso quarto passo, que é o como, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai separar do orçamento dela R$500 todos os meses até completar os 12.000.
Agora tem o quinto passo. Por quê? Esse é o quinto passo. Por quê? Você precisa ter um motivo relevante, um motivo importante para você. Porque se não for relevante para você, o que vai acontecer? Você não vai fazer. Então é esse motivo importante que eu chamo de motivo do coração, é motivo de verdade. Por quê? Porque é importante para você. Você pode dizer que você quer montar uma reserva para você dormir bem. Porque toda vez que você lembra que você não tem reserva, você fica preocupado ou preocupada. Ou você viveu a vida toda sem reserva e ficou muito apertada. Em momentos de surpresas, você não tinha de onde tirar o dinheiro. Ou qualquer coisa que seja muito importante para você. Por que eu estou falando isso? Porque os clientes, os meus alunos que obtêm os melhores resultados com o método que eu ensino, são pessoas focadas e determinadas. São pessoas que chegam até mim dizendo: Evanildo, eu cansei de ter essa vida financeira que eu tenho hoje. Eu quero mais, eu quero melhor, eu cansei disso, eu quero realizar meus sonhos. Então, por isso que precisa ser um motivo relevante. Porque quando o motivo é relevante, ele é importante para você, ele é aquele motivo do coração, ou seja, ele te faz realmente entrar em ação. Esse é o motivo que vai fazer com que você entre em ação e atinja as suas metas. Porque se não for importante, você não vai nem estar aí. Você não fala: Vanilda está falando isso, tudo bem, mas eu nem ligo para isso. Então precisa ser motivo relevante. Porque aí você motiva, você tem aquele motivo para entrar em ação. Então as pessoas que transformam a vida financeira delas são as pessoas que querem realmente fazer isso. Então agora eu te pergunto, você deseja melhorar sua vida financeira? Você quer ter uma vida financeira próspera? Então eu quero isso para todas as pessoas que me seguem aqui com os meus conteúdos. Então eu venho desde o ano passado contribuindo através de diversas maneiras, inclusive nessa live. Então vamos fazer um resumo dos pontos principais que nós vimos hoje? Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei é sobre autorresponsabilidade. Então você é a pessoa mais importante para o seu sucesso financeiro. Eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, para segurar na sua mão se for preciso. Mas você precisa querer antes de qualquer coisa. Então é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha vida financeira, aqui, especialmente nesse assunto que nós estamos falando aqui hoje. Então existe a autorresponsabilidade. Outra coisa que você já aprendeu, é preciso ter clareza. Quando eu tenho clareza, eu ajudo o meu cérebro a saber exatamente o que eu quero. Então, seja específico e informe todos os detalhes. E foque no que você quer. Porque você ficou sabendo que o positivo age sempre melhor a seu favor. E aí vem aquelas palavrinhas que eu falei para vocês. O que, quando, quanto, como e por quê. Então essas cinco palavrinhas aqui, ou 5 expressões, elas são importantes na hora de definir sua meta. Agora, tem uma coisa mais importante ainda que eu falei que ia falar ao final da nossa live. Então, importantíssimo, estabeleça metas que envolva você. Porque essas metas aqui, passo a passo para definir suas metas financeiras e alcançá-las, tem a ver com você. Aí você pode estar pensando assim: pois é, Evanilda, eu quero realmente uma vida financeira melhor, eu quero reserva, eu quero investimentos, eu quero adquirir casa própria, carro, sair de férias, tudo isso são metas louváveis, ótimas, espetaculares. Mas a sua meta envolve mais do que você? Por que eu estou perguntando? Porque às vezes você tem esposa ou marido, você tem namorado ou namorada, noivo ou noiva, você tem irmãos, irmãs. Então tem mais pessoas envolvidas junto com você.
Então é muito legal você chamar a outra pessoa e conversar com ela para vocês estabelecerem o que eu chamo de acordos. Então, acordos são o que você vai combinar com a outra pessoa. Então, isso é muito comum em casais e famílias, que mais de um membro da família participa do orçamento mensal. Lembra que nós falamos de orçamento mensal na primeira live nossa do ano? Então, é interessante você bater um papo, conversar e fazer acordos. O que a gente chama de acordos? É aquele combinado. Porque muitos casais, eles dividem despesas, mas eles dividem também oportunidades e também investimentos. Então é legal bater um papo, né? Porque às vezes você vai fazer um esforço enorme, mas precisa contar com a boa vontade do outro, mas o outro precisa saber. Porque às vezes você estabelece alguma coisa que envolva você e o outro não sabe. Então é sempre bom você fazer uma reunião familiar, aquele bate-papo, né? Para vocês aqui, estamos agora no começo do ano, você aproveita e chama a outra pessoa para conversar. Para conversar e também para entrar junto no planejamento com você. Agora, tenha certeza que esses passos que eu passei aqui para você, se você colocar em prática, você vai conseguir alcançar suas metas. Ah, Ivanilda, já aprendi, já fiz todas as minhas metas, ok? Crie outras. É bem provável que à medida que você for atingindo, alcançando as suas metas, realizando os seus sonhos, você vai querer mais. Porque é da vida, é da pessoa. Estamos sempre em aprendizado, em crescimento, a gente sempre quer mais. Tá tudo certo. Eu vou estranhar se você não quiser nada. Agora, se você quiser mais e mais, tá maravilhoso. É assim mesmo. Atingiu aquelas metas, ok. Crie novas metas para você. Então, vai estabelecendo mais metas desafiadoras sempre. Avance. Então, o passo a passo que eu passei para você aqui, ninguém mais vai te segurar. Agora, se esse conteúdo que eu compartilhei com você te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir que você comente, curta e compartilhe. Por que eu quero te pedir isso? Não sei se você sabe, mas a minha missão é ajudar o Brasil e os brasileiros a prosperar através da educação financeira e através de eventos que incentivem a vontade permanente de querer usar o dinheiro de forma correta, de forma consciente, inteligente e próspera. Então, quando você curte, quando você comenta, compartilha, você está contribuindo para que este conteúdo seja distribuído para outras pessoas. Então, esse conteúdo é gratuito, você ganha e você distribui também. Porque quando você distribui, você ganha. Por quê? A vida dá mais do mesmo. Quando você compartilha coisas boas, a vida entende que você gosta de coisas boas e te manda coisas bem legais de volta para você. Então, eu estou finalizando aqui, reforço meu convite para você compartilhar essa live com outras pessoas, seus familiares, seus amigos, seus colegas. Vai compartilhando esse conteúdo porque ele é gratuito. E nós voltamos em breve na próxima segunda-feira com mais um conteúdo para você. Ah, e antes de finalizar, eu quero te lembrar que você pode mandar ideias, sugestões, dúvidas, e nós estamos preparando uma surpresa. Já na outra semana, acho que daqui a uma semana, a gente vai colocar em prática a sugestão de uma pessoa que assistiu a nossa live e mandou uma ideia bacana. Mas eu comento na segunda-feira, ok? Então, estou finalizando aqui com o pessoal do Instagram. Até o nosso próximo encontro. Boa noite para você.